Estamos aqui novamente. Nós vamos... Meu nome é Cássia Tozin. Nós estamos no módulo 3 do curso técnico de enfermagem do Instituto Mena Barreto. A assistência à saúde da mulher, né, é o nosso tema. A gente vai estar trabalhando hoje com o tema planejamento familiar. Então, segundo a ONU, os programas de planejamento familiar foram responsáveis pela diminuição de 1/3 da fecundidade mundial entre os anos de 1972 e 1994. Né? Então, a partir do momento que começou a ter esse controle, né, de natalidade, então houve uma diminuição, né, desse número de nascidos vivos, né, no mundo. No Brasil, a Política Nacional de Planejamento Familiar foi criada em 2007. Então, a gente tem uma Política Nacional de Planejamento Familiar, e nessa política inclui a oferta de medicamentos anticoncepcionais gratuitos. A escolha da metodologia mais adequada será da mulher, então a gente passa informação para essa mulher de quais os métodos que a gente tem disponível, e ela decide qual que ela vai se adaptar, ou ela testa um deles, aquele que ela se adaptar melhor é o que ela vai utilizar. A infertilidade refere-se à incapacidade de um casal de conceber após 1 ano de tentativa sem uso de qualquer método anticoncepcional. Então, quando o casal também tenta, ele quer ter filho, ele tenta e não consegue, daí tem definido como infertilidade, né? Mas dentro da Política Nacional do Planejamento Familiar, a gente também tem tratamento para os casais que não conseguem ter filho e querem ter filhos. Então, no Brasil, estima-se que mais de 278 mil casais, né, em idade fértil tenham dificuldade para conceber um filho. E segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 8% a 15% dos casais têm algum problema de infertilidade. Mas o planejamento familiar é um direito à informação. Então, assim, tanto se o casal quiser ter filho, né, a gente vai estar orientando como que vai ser feito se ele não conseguiu sozinho ter filho, a gente vai estar orientando quais são os tratamentos, como que a gente pode estar direcionando esse casal, e também quando ele não quer ter filho, quer planejar, quer escolher a data, quer escolher a quantidade de filhos, a gente vai estar realizando a orientação. Então, o direito à informação de quais métodos que a gente tem disponível e do que pode ser realizado como tratamento, né? Então, a assistência é especializada, né? E o acesso aos recursos que permitam optar livre e conscientemente por ter ou não ter filhos, o número de filhos e o espaçamento entre eles, né? E a escolha do método anticoncepcional sempre vai ser aquele que a mulher se adaptar melhor. Então, planejamento familiar é entendido como direito fundamental do ser humano. Possibilita regular a fecundidade, decidir livre e responsavelmente em ter ou não ter filhos, quando tê-los. Ter acesso à informação, educação e serviços de planejamento familiar, exercer sua sexualidade plena, realizar tratamento de infertilidade. Então, todos esses direitos, né, eles estão dentro da política de planejamento familiar. Os métodos contraceptivos, né, a contracepção ou anticoncepção é o meio de evitar a concepção, né? Talvez seja a principal preocupação das mulheres em idade fértil em todo o mundo. Para percebermos isso, basta analisarmos a alta taxa de gravidez não planejada. Os métodos contraceptivos ainda hoje são temas de várias polêmicas, e a maioria das mulheres e também dos homens ainda tem muitas dúvidas a respeito, né? Então, tem algumas religiões que são contra alguns métodos de contracepção, né? Mas a gente sempre tem que lembrar que a mulher, ela tem que pensar se ela quer ou não quer ter filho e qual o método mais viável dentro da sua... que ela possa utilizar dentro da sua fisiologia e também das suas crenças. Sempre a gente vai estar respeitando esses valores culturais ou religiosos que essa mulher tem, e a gente vai fazer a opção dentro do que ela possa estar aceitando, né? E tenha a tranquilidade de fazer o seu planejamento familiar. Então, os métodos anticoncepcionais, não adianta saber da existência de diferentes métodos, né? É essencial o conhecimento do seu funcionamento, sua eficácia, as vantagens e as desvantagens. Então, sempre quando a gente conversar com essa mulher, a gente vai ter que estar
passando para ela, né, quais são as vantagens de cada método, como que ele funciona, quais são as desvantagens, né? E daí também, mesmo assim, ela escolhendo um, a gente vai ter que acompanhar para ver se ela se adapta a esse método, né? Então, são classificados em 5 grupos, né? São os métodos comportamentais ou naturais, métodos de barreira, os dispositivos intrauterinos, contracepção hormonal e a contracepção cirúrgica. A cirúrgica a gente falou na outra aula, né, sobre a laqueadura, então é um procedimento ali que faz a secção da tuba uterina e onde não deixa haver a passagem, né, do ovócito, né, para a região do útero. Já os métodos comportamentais ou naturais, esses métodos baseiam-se na observação das características do ciclo menstrual e reconhecimento do período de fertilidade feminina, com abstinência sexual durante alguns períodos. Então, daí quando a mulher conhece, né, a gente vai falar um pouquinho lá da tabelinha, né, que quando ela sabe exatamente quando ela está em período fértil, ovulando, e o ciclo dela for regular, né, só funciona com mulheres que têm um ciclo regular. Se o ciclo dela for irregular, a gente não consegue ter essa segurança, né, apesar do método em si não ser tão seguro. Mas a partir do momento que a mulher tem um ciclo regular e ela reconhece exatamente como funciona e sabe o período fértil dela, aí ela faz a abstinência, né, quer dizer, ela não tem relação durante esses períodos para que não engravide. Então, os métodos comportamentais naturais, né? A importância principal desse grupo de métodos é para as mulheres com impedimento religioso ou cultural aos outros métodos. Então, né, no caso da mulher não poder fazer, quando ela não pode fazer o uso de outro método anticoncepcional, a gente tem que orientar direitinho, ajudar ela a conhecer o ciclo dela, para que ela possa utilizar esse método com segurança, né? Esses métodos apresentam baixa eficácia, alteram o comportamento do casal, dependem da motivação e aprendizado e não protegem contra doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, eles dão o exemplo da AIDS aqui, né? Então, a gente tem que estar orientando corretamente, mesmo assim, esse método ele tem baixa eficácia, né? Ele não funciona muito. Pelo contrário, esse método de entendimento da função do ciclo menstrual da mulher, a tabelinha em si, e saber exatamente quando ela ovula, funciona mais para quando ela quer engravidar, né? Então, quando o casal tem dificuldade de engravidar, a gente faz esse processo para saber exatamente quando ela ovula, e daí funciona mais para isso do que para evitar a gravidez. Mas, mesmo com baixa eficácia, muitas vezes é uma das opções que as mulheres escolhem, né? O calendário, ou tabelinha, que consiste no cálculo do provável dia de ovulação dessa mulher, né, e na abstinência sexual por 7 dias nessa época, né? Esse método, porém, só deve ser utilizado por mulheres que tenham ciclos menstruais regulares e que ovulem sempre no 14º dia do ciclo. Então, assim, se ela tiver um ciclo bem irregular, né, aqui ele fala no 14º dia, mas de um ciclo de 28 dias, né, sempre vai ser no 14º. Mas se o ciclo dela for de 28, desculpe, não for de 28, for de 21 dias, de 30 dias, mas ele for bem certinho, sempre igual, também dá para ela fazer a contagem, ele sempre vai ser no meio do ciclo, né? Se com 28 dias, lá no 11º dia, provavelmente ela está ovulando, né? Então, ela vai ter que conhecer. Daí a gente senta, conversa, faz a anotação do ciclo dela, acompanha por uns meses, para a gente ver como que é, se é regular, e daí para ver exatamente quando que ela vai estar ovulando. A temperatura basal corporal, né, baseia-se nas alterações da temperatura basal que ocorre na mulher ao longo do ciclo menstrual, né? Então, o período em que a mulher está ovulando, ela tem um aumento da temperatura corporal, né? Então, através do acompanhamento dessa temperatura, fazendo a mensuração todos os dias, a gente sabe exatamente quando essa mulher está ovulando. Então, o aumento da temperatura é o resultado das elevações dos níveis de progesterona no organismo da mulher. E o método permite a determinação da fase infértil pós-ovulatória também. A ejaculação
vaginal, que é o coito interrompido, né? Consiste na retirada do pênis da vagina antes da ejaculação. Não é um método recomendado, pois leva a um ato sexual incompleto e à ansiedade do casal. O índice de falha é alto, porque muitos homens não conseguem controlar o momento da ejaculação. Além disso, o líquido seminal eliminado antes da ejaculação também contém espermatozoide. Então, há um risco, né, de mesmo assim a mulher ter a gravidez indesejada. O uso constante desse método pode favorecer para o desenvolvimento de dor pélvica na mulher, pois como ela não tem orgasmo, há uma vasodilatação com acúmulo de sangue na região da pelve. Outro problema associado a esse método é que ele pode gerar no homem ejaculação precoce ou disfunção erétil, né, a impotência. Alguns métodos de barreira, né, a utilização de elementos que são utilizados fazendo uma barreira física e mecânica ou química ou física-química, impedindo a penetração dos espermatozoides no canal cervical, né. Então, a gente tem alguns mais utilizados, como o preservativo masculino, que é o método de barreira mais difundido no mundo, consiste em um envoltório de látex ou borracha que reveste o pênis durante o ato sexual e retém o esperma após a ejaculação. Seu uso fornece proteção contra doenças sexualmente transmissíveis, sendo uma das formas de prevenir a disseminação de AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, ele tem, além de fazer um método de barreira para que o espermatozoide não entre no canal, né, ali na cervix, não entre no útero para fazer a fecundação, ainda ele faz a proteção das doenças ou infecções sexualmente transmissíveis. E daí a gente tem sífilis, hepatite, a AIDS, né, e até o HPV. Então, a principal desvantagem da camisinha masculina é a necessidade de colocação durante o ato sexual, antes de qualquer tipo de penetração. E, além disso, requer motivação do casal. Algumas pessoas podem apresentar alergia também ao componente, né, ao látex. A gente tem o preservativo feminino, né, que é uma fina bainha de poliuretano, plástica, né, com anéis de poliuretano nas extremidades, e ela é inserida na vagina antes do ato sexual. É imediatamente eficaz e protege contra as ISTs e gravidez indesejada, né? Então, ela tem a proteção de barreira para que o espermatozoide não passe também para a região da cervix e entrada no útero, né? E também tem a questão dessa proteção contra as infecções sexualmente transmissíveis. E apesar de esteticamente não ser muito agradável, proporciona menor perda de sensibilidade e é mais resistente do que o látex, né? E é um outro tipo de material também. Aí a gente tem o diafragma, que é um dispositivo de borracha, né? Que recobre o colo do útero. Então, ele tem que se encaixar ali no colo do útero. A eficácia desse método, ele aumenta quando a mulher utiliza espermicida associado, né? Então, ela põe o espermicida e depois ela encaixa esse diafragma, né? Na região ali de colo de útero. Espermicidas são substâncias que matam o espermatozoide. Quando usados sozinhos não conferem proteção adequada. Os principais são o monoxinol 9, octocinol 9 e menfegol. Já o dispositivo intrauterino, né, conhecido como DIU, é um método contraceptivo mais utilizado no mundo. São dispositivos de polietileno com ou sem adição de substâncias metálicas. Normalmente, o que eles utilizam, essa substância é o cobre, ou com a composição de hormônios, né, que exercem o efeito contraceptivo quando colocados na cavidade uterina. O DIU de cobre, a gente tem disponível nas unidades básicas de saúde, então, se a mulher quiser, ele pode ser colocado, né, ali no momento da consulta, ou, né, agendado uma próxima consulta. Ele, normalmente, antes da colocação, a gente faz a coleta do preventivo para ver se está tudo ok, se não tem nenhuma infecção. Ele está disponível, então, na unidade básica, né? E ele tem a durabilidade ali de 10 anos. Então, a mulher coloca o dispositivo e ela pode ficar por 10 anos com esse dispositivo. Ele é colocado tanto pelo médico quanto pelos enfermeiros hoje, né? Alguns enfermeiros são capacitados para a colocação do DIU. Já os hormonais, eles têm uma durabilidade menor, né?
e eles não temos ainda disponível nas unidades básicas. Então, a mulher que quer colocar o DIU com hormônio, que é o Mirena, ela tem que procurar, né, um médico, um consultório, e normalmente tem que ser pago à parte esse dispositivo, certo? Então, aqui a gente tem os dois, o DIU de Mirena, né, que ele tem na composição, aqui na estrutura dele, o hormônio que é liberado fica dentro da cavidade uterina também, né? E ele, aos pouquinhos, vai liberando uma quantidade de hormônio ali, e ele inibe daí a fecundação do óvulo, né? A passagem do espermatozoide. E esse é o DIU de cobre, que ele não tem hormônio, mas ele tem essa composição de cobre aqui, que também libera uma substância e acaba inibindo, né, a passagem do espermatozoide. Já a contracepção hormonal são constituídos de hormônios sintéticos, né, geralmente a associação de um tipo de estrogênio e um tipo de progesterona. Muitos deles são composições conjugadas. Esses métodos atuam no centro regulador do ciclo menstrual, levando a um estado em que a mulher não ovula, né? Então, lembra da aula anterior que a gente falou sobre, né, a liberação de hormônios, né, e como que eles agem ali para poder acontecer o amadurecimento do ovócito e a liberação, né? Então, esses hormônios, eles não deixam haver essas alterações de hormônio, eles mantêm num nível, né, em que não libere a ovulação. Então, esses métodos atuam como centro regulador do ciclo menstrual, levando a um estado em que a mulher não ovula mesmo. São bastante eficazes, com uma taxa de gravidez muito baixa, mas tem que tomar certinho, né? A mulher normalmente tem que tomar ele, se for o comprimido, todos os dias, no mesmo horário, né? Ela não pode esquecer de tomar, não vai adiantar se ela esquecer de tomar hoje, ou esqueceu de tomar ontem e hoje ela tomar 2, tá? Então, ela tem que tomar bem certinho. E se ela esqueceu de tomar, ela tem que pensar em fazer um método de barreira junto, porque senão ela pode vir a ter uma gravidez indesejada. Então, aqui alguns tipos de anticoncepcionais, a gente tem o oral, né? A gente tem o oral, normalmente aquele com a cartela de 21 dias, para as mulheres que têm o ciclo de 28 dias, então ela toma o primeiro comprimido no primeiro dia da menstruação, toma por 21 dias, para 7 dias e depois volta a tomar. Depois de uma semana, né, 7 dias que ela parou de tomar, ela volta a iniciar a outra cartela, né? A gente tem o injetável. No injetável, a gente tem tanto o mensal como o trimestral. Então, todo mês a mulher toma no mesmo dia. Se no dia ela menstrua no dia 10, ela vai lá e toma a medicação no dia 10. E daí, todos os meses seguintes, ela vai sempre tomar no dia 10. Ele até pode ser aplicado 2 dias antes e 2 dias depois, tá? E a trimestral, a mulher vai tomar essa injeção a cada 3 meses daí. Daí a gente tem o implante, que é na verdade, um dispositivo que também contém hormônio e vai sendo liberado aos poucos no organismo da mulher. Esse implante é feito pelo médico e ele dura 2 anos, tá? A gente também tem o anel vaginal, que vai liberando hormônio ali na região de colo, né? O adesivo também é colocado na pele para que seja liberado aos poucos, né? A quantidade de hormônio por dia. E o dispositivo intrauterino de Mirena, né, que a gente fala que tem hormônio, e a gente também tem a cartela, o comprimidinho de hormônio, né, que faz a contracepção de emergência. Então, a gente tem algumas cartelas, alguns comprimidos que é a dose única, né, e a gente tem outros que são 2 comprimidos. Então, você toma um, né, o mais próximo possível da relação desprotegida, e o outro 12 horas após. Mas tem que ser bem certinho também. Se você tomar errado, ele não vai funcionar. Então, os contraceptivos hormonais orais, também chamados de pílulas, né, contraceptivas, são hormônios esteroides não naturais, funcionalmente similares àqueles produzidos pelos ovários da mulher, né, pelos ovários da mulher. Utilizados isoladamente ou em associação, com a finalidade básica de impedir a concepção e inibir a ovulação. Então, a gente tem o injetável, né, que ele é a base de hormônio também, cuja sua administração é intramuscular.
Tem como objetivo a ação de inibir a ovulação e alterar a proliferação e atividade secretória do endométrio. Atua no muco cervical, dificultando a penetração de espermatozoides. Então, a contracepção de emergência, né, a gente chama de pílula no dia seguinte, elas impedem ou retardam a ovulação, impedindo a fecundação, ou ainda através da desestruturação do endométrio, impedindo a fixação do óvulo fecundado. Ele vai ser recomendado, né, na ruptura ou uso incorreto do preservativo, na retirada antecipada do diafragma, nas questões que envolvem violência sexual, né, como exemplo, estupro, e em casos de expulsão do DIU, ou no uso incorreto da pílula anticoncepcional. Então, ele já tem o nome de pílula de emergência, né? Então, não é o ideal utilizar esse tipo de método, né? A mulher, o mais ideal é que ela tenha uma segurança ali no método que ela está utilizando, e lembrando que ele não protege contra as DSTs, né, as infecções mesmo. Então, o ideal é que essa mulher tenha maior segurança, escolha um método de contracepção que dê segurança para ela, que ela se adapte, para que ela tenha uma relação sexual de qualidade, né, e evitando a gravidez indesejada. E assim ela podendo planejar o momento em que o casal, né, ela e o marido, né, queiram ter filhos, né? Então, assim, facilita muito, né? Hoje, com a disposição de todos esses métodos que a gente falou aqui, eles todos têm, com excesso do Mirena, todos eles a gente tem disponível na unidade básica. Além de ter a orientação, a gente tem como fornecer esses métodos para essa mulher, né, para garantir o planejamento familiar mesmo da família, do casal, e evitar a gravidez indesejada, certo? Qualquer dúvida, anotem, para a gente poder estar tirando depois, né, conversando, e a nossa aula hoje fica por aqui, tá bom? Tchau!